Neste exercício, nós queremos aplicar a coloração de grafos para resolver um problema sobre a instalação de emissoras de televisão em 9 cidades que foram chamadas de A até I, e a condição é que a mesma emissora não pode ser instalada em 2 cidades com a distância inferior a 150 km. Portanto, o que nós vamos fazer é tentar determinar o menor número de emissoras para servir estas 9 estações, sabendo as distâncias em quilómetros entre cada uma das cidades. Portanto, são dadas as distâncias aqui e nós vamos colocar vamos criar um gráfico com os vértices, com as letras de A até I, em que nós vamos colocar uma aresta entre 2 cidades, sempre que a distância for inferior a 150 km. Isto porque, se a distância for inferior a 150 km, em termos de coloração, estes vértices terão de ter cor distinta, o que corresponde a emissoras diferentes. Portanto, aqui já está o grafo correspondente a estas distâncias, e agora vamos usar a heurística iterativa nas cores para fazer a coloração destes vértices. Portanto, nós vamos ter que criar uma tabela que já está aqui inicialmente criada, onde os primeiros valores a serem colocados na tabela vão ser os graus dos vértices de cada um dos vértices. Eu vou aqui fazer só uma pequena divisória para não ficar com linhas muito tortas. E o que nós vamos então começar por preencher é a coluna correspondente ao número de vértices adjacentes por colorir para cada uma destas cidades. Ora, o vértice A tem grau 7, o B tem grau 5, o C tem grau 4, D tem grau 4, E tem grau 4, F tem grau 4, G tem grau 1, H tem grau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o I tem grau 4. Portanto, na heurística iterativa nas cores, vamos sempre começar por colorir os vértices com o maior número de vértices adjacentes por colorir. Neste caso são o A e o H, ambos empatados, mas estabelecemos que começamos a colorir pelo vértice que está mais acima na tabela e, portanto, o primeiro vértice a ser colorido vai ser o vértice A com a cor 1. Vamos ter que atualizar 7 entradas na tabela correspondentes a estes 7 vértices adjacentes por colorir. Portanto, ao colorir o A com a cor 1, que é adjacente ao vértice B, este vai passar a ter 4 vértices adjacentes por colorir e cor adjacente 1. O A é adjacente ao C, vai passar a ter 3 vértices adjacentes por colorir e cor adjacente 1. É ainda adjacente ao D, ao F, ao G, ao H, e ao I. Portanto, temos aqui confirmado que fomos atualizar 7 entradas na tabela. E verificamos agora, ao querer colorir um novo vértice, que o vértice E pode ser colorido com a cor 1. E, portanto, este é o vértice que vai ser colorido a seguir. Vai ter a cor 1 e é o segundo vértice a ser colorido. Temos que atualizar 4 entradas na tabela correspondentes aos 4 vértices adjacentes ao E, que ainda não foram coloridos. Os vértices adjacentes ao E são o B, que já tinha cor adjacente 1, o C, que também tinha cor adjacente 1, o H e o I, ambos também já tinham cor adjacente 1. E depois de colorir o E, verificamos que vamos ter que passar a uma nova cor, porque todos os vértices já foram coloridos com a cor 1 ou tem cor 1 como sendo uma cor adjacente. Então, vamos passar à cor 2. E o vértice que vai ser colorido em primeiro lugar, com a cor 2, é aquele que tem o maior número de vértices adjacentes por colorir, que neste caso é o H.
portanto o H vai ter a cor 2, é o terceiro vértice a ser colorido. E vamos ter que atualizar a tabela correspondente aos 5 vértices adjacentes ao H que ainda não foram coloridos, que são o B, passa a ter 2 vértices adjacentes por colorir, cor adjacente 2, o C, o D, o E já foi colorido, é o F, e é o I. Portanto, fomos já atualizar os 5 vértices adjacentes ao H, que ainda não tinham sido coloridos. Vamos passar a colorir um novo vértice e verificamos que é possível colorir o G com a cor 2. Portanto, neste momento, o próximo vértice a ser colorido é o G com a cor 2 e como ele tinha 0 vértices adjacentes por colorir, não é preciso atualizar nenhuma entrada na tabela. Vamos colorir no vértice e, olhando para a última coluna, verificamos que ou os vértices já foram coloridos ou têm todos cores adjacentes 1 ou 2. Portanto, vamos passar para uma nova cor 3. Dos vértices que estão por colorir e que podem ter cor 3, vamos colorir aquele que tem o maior número de vértices adjacentes por colorir. Temos aqui um empate entre B, D e F e nós estabelecemos que, em caso de empate, colorimos o vértice que está mais acima na tabela, que neste caso é o B. Portanto, o B vai ter cor 3, é o quinto vértice a ser colorido. Vamos ter que atualizar duas entradas na tabela correspondentes aos 2 vértices adjacentes ao B que ainda não foram coloridos, que são o D e o F. Portanto, o D passa a ter um vértice adjacente por colorir, cor adjacente 3. O F passa a ter um vértice adjacente por colorir e cor adjacente 3. Agora, verificamos que ainda podemos colorir com a cor 3 dois vértices, que são o C e o I, mas, como eles estão empatados ambos com um vértice adjacente por colorir, vamos colorir o vértice mais acima, que neste caso é o C. O C vai ter cor 3 e é o sexto vértice a ser colorido. Portanto, o C tem cor 3 e vamos ter que atualizar na tabela uma entrada correspondente ao vértice adjacente ao C que ainda não foi colorido, que é o I. Neste momento, o I passa a ter 0 vértices adjacentes por colorir e cor adjacente 3. Vamos passar a nova coloração. Neste momento já foram todos os vértices coloridos ou os que ainda não foram coloridos têm cor adjacente 1, 2 e 3, portanto temos que passar uma nova cor. Como o D e o F estão empatados com um vértice adjacente por colorir, vamos colorir primeiro o D. Vai ter cor 4 e este é o sétimo vértice a ser colorido. Temos que atualizar uma entrada na tabela que corresponde ao vértice adjacente ao D que ainda não foi colorido, que é o F. Depois podemos colorir novo vértice e ainda pode ser colorido com a cor 4, o vértice I. É o oitavo vértice a ser colorido. Não precisamos de atualizar entradas na tabela, porque de facto o I tinha 0 vértices adjacentes por colorir. E agora, por fim, podemos colorir o vértice F com a cor adjacente 5, com a cor, desculpem, 5, e este é o nono vértice a ser colorido. Portanto, temos o F com a cor 5.
Depois de atribuir as cores aos vértices, estas cores podem corresponder às emissoras. Portanto, pode ser a primeira emissora para as cidades que têm cor 1, A, E, a segunda emissora para as cidades que têm cor 2, que é o G e o H, que são o G e o H, a terceira emissora para os vértices com cor 3, que são o B e o C, quarta emissora para os vértices com cor 4, que são D e I, e depois ainda precisamos de uma quinta emissora correspondente à única cidade que tem a cor 5, que é a cidade F.